Olá, amigos e amigas que acompanham aí a série e que acompanham o canal também. Hoje eu vou falar sobre os primeiras sensações ou o que acontece assim que a gente sai do corpo físico. São as primeiras sensações que nós sentimos, né? O que acontece assim que eu saio do corpo físico. Então vou comentar aqui com vocês que eu anotei alguns pontos importantes que eu considero importantes e que são os mais recorrentes, né? São os que mais acontecem, pelo menos comigo, e que eu vejo algumas pessoas comentando. Não é com todo mundo, mas pode acontecer com vocês, tá bom? Então vamos lá. Fez as técnicas, né? Teve as sinaléticas ali que estão indicando que você está saindo do corpo, ou teve a paralisia do sono ali, a catalepsia projetiva, e depois fez a técnica que eu passei, né, dentro da paralisia do sono para poder sair do corpo. E agora, o que acontece quando você realmente consegue sair? A primeira coisa, você vai se ver fora do corpo, né? Ou seja, você vai estar fora do corpo. Não é comum, quer dizer, é muito comum a pessoa olhar para a cama e não ver o corpo físico dela. Porém, ela sabe que está fora do corpo. Porque eu já passei testes para a gente fazer para saber se estamos fora do corpo ou não, né? Puxar o dedo é uma coisa que nós devemos fazer assim que sairmos do corpo. Puxa o dedo. O dedo esticou, mas puxa com a intenção de esticar. Porque aqui, mesmo eu estando com a intenção no corpo físico, se eu puxar, ele não vai esticar. Mas no plano astral, se eu tiver com a intenção de esticar, ele vai esticar. Você solta, ele vai voltando devagarinho ao tamanho, ao molde, né, do nosso corpo. Ou dê um pulinho. Dê um pulinho, você vai flutuar na hora que cair, assim, é automático, tá? Você dá um pulinho, você vai ver que para cair você cai bem leve. Fez isso, você tem certeza que está fora do corpo. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente deve fazer assim que você se percebe fora do corpo. Renato, mas eu não estou vendo o meu corpo físico. Isso aí eu posso comentar mais para frente, mas geralmente você não sai na frequência física, né? Você sai na frequência duplo, é o duplo do físico, é uma cópia de tudo que tem aqui que está no plano astral. E não acho que é uma cópia que não está ligada a esse plano físico, não, porque ela está conectada ao plano físico, tá? Então, muita coisa que se acontecer lá no plano astral futuramente pode modificar aqui no plano físico. E o que você faz aqui também modifica essa cópia que existe lá. Lá é como se fosse o esboço, né? A matriz ali. Então ali é onde acontece e aí aqui se materializa. Enfim, a gente sai nesse duplo, que é como se fosse essa cópia do plano físico, geralmente. Então, eu, particularmente, sempre saí assim, tive muita dificuldade. Eu fui conseguir começar a sair no plano físico mesmo, tem pouco tempo, poucos meses que eu comecei a conseguir sair no plano físico. Mesmo assim, porque os mentores ajudaram. Porque por mim mesmo eu já tentei várias técnicas e não tinha conseguido. Mas eu vou explicar mais para frente também como a gente mudar de plano quando está fora do corpo, tá? Tem que ir seguindo o protocolo aqui que eu criei. Bom, estou fora do corpo. E agora? Puxei o dedo, ok, estou fora do corpo mesmo. Não deixem a emoção tomar conta de vocês. Qualquer emoção muito forte vai sinalizar para o seu corpo físico que você está em perigo e ele vai te trazer de volta. Ele não quer que você sofra perigo, você não pode desencarnar agora, então ele te puxa de volta automático. Como se fosse um botão de emergência do corpo físico, ele te puxa de volta. Então saiu do corpo, repita para você mesmo: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, vamos lá. E vai com calma. Tá ali perto do corpo físico ainda, você pode fazer, podem acontecer algumas coisas, alguns fenômenos que podem acontecer assim que você sai do corpo. O primeiro, você começa a sentir o que está acontecendo com o seu corpo na cama. Ou seja, se você está enrolado na coberta e a coberta está te apertando um pouco,
mesmo que você saia do corpo após a paralisia do sono ou você se projete para fora do corpo, pode acontecer, já aconteceu muito comigo, de você estar em pé na cama e sentindo o aperto da coberta ainda no corpo e você tentando se livrar daquilo ali. Você consegue se livrar normalmente daquilo ali, né? Apesar de ser só um duplo, é, ressonância que está acontecendo no seu corpo, como eu disse, o que acontece no físico ressoa lá também no plano astral. Então, existe uma técnica que eu uso para isso. Às vezes eu estava dormindo com minha namorada e ela com o braço assim, né, deitado assim aqui em mim e com o braço assim. E o que acontecia? Quando eu saía do corpo, eu ficava sentindo o braço dela aqui. E eu fazia o seguinte: quando eu saía de perto do corpo, como eu falei, você afasta do corpo para diminuir aquela conexão do duplo etérico te puxando, né, te encaixando no corpo físico. Afasta uns 2, 3 metros do corpo, espera um tempinho. Dali eu dava um comando para mim, falava: eu quero sentir o corpo astral agora, não quero sentir o que está acontecendo com o corpo físico, a não ser em caso de algum perigo. A não ser em caso de algum perigo. E aí eu fazia isso, automaticamente eu parava de sentir na hora. Na hora, sim, parava de sentir. Então eu ficava assim tranquilamente. Isso sempre funcionou para mim. Você pode esperar também, à medida que você começa a ficar mais tempo ali, alguns segundos a mais fora, vai acabando de fazer essa transição energética, porque isso demora um pouco, pelo menos comigo, e algumas vezes acontece isso, não todas, e não com todo mundo também. Então, essa transposição energética é uma das coisas que acontece muito, ou seja, você acabou de sair do corpo, quer dizer, essa ressonância do plano físico é uma das coisas. Você saiu do corpo físico, você está sentindo ainda o que o seu corpo estava sentindo na cama. Então afasta um pouco, espera que a energia vai acabar de se organizar, a energia está se transitando para o plano astral todo, o seu corpo está se desconectando aos poucos. É como se fosse passando, como se fosse fazendo um download lá para o plano astral. Tá bom? Então demora um pouquinho fazer esse download ali, é normal, só esperar, não achem isso estranho. A outra coisa é a transição energética que acontece, que é mais ou menos no mesmo sentido, porém um pouco diferente. Como é que acontece a transição energética? Assim que você saiu do corpo, você não está. Você está com uma sensação muito estranha. Eu estou fora, não estou fora. É uma sensação dupla. Eu gosto de chamar de sensação dupla. Você, por exemplo, saiu do corpo, aí você está meio esquisito, ainda meio estranho. Você tenta se mexer, mas você está sentindo o braço na cama mesmo, o braço físico ainda, apesar de você também estar sentindo que o seu braço astral está solto. Então fica aquela sensação dupla. Às vezes você fica com dupla vista também. Você está enxergando tanto o plano astral, como está vendo, por exemplo, vou dar um relato aqui daqui a pouco, uma luzinha que fica, né? Aquela luzinha do aparelho eletrônico fica, você está vendo, mas você está fora do corpo, virado em outra posição. Mas o seu olho físico está vendo, e aquilo passa para você aquela informação lá onde você está. Então você fica com isso. Quando afasta, para, tá bom? Ou no caso de você estar dormindo com um pouco o olho aberto, não vai parar, aquela luzinha vai te acompanhar onde você for. Então essa sensação dupla é normal também. Ela passa, na maioria das vezes ela passa assim, que espera alguns minutos. Você espera acabar de fazer esse download energético para o plano astral. Então acabou de fazer esse download, ok. O que eu faço durante esse período que a energia ainda está se transitando ali, está fazendo esse trânsito para o plano astral? Eu procuro manter-me concentrado esperando, sem pensar em nada, só esperando ali. E aí de repente as coisas clareiam, fica tudo mais nítido, a visão não fica mais embaçada, que geralmente quando você sai assim, de repente, a visão fica turva, a visão fica um pouco embaçada, e aí você espera um pouco essa energia acabar de se organizar no seu corpo astral e automaticamente as coisas vão ficando nítidas. Bom, tem a projeção astral cega, que eles chamam, né? Ou a cegueira astral, que é quando você sai do corpo, mas você não está enxergando nada, está tudo escuro.
tudo escuro mesmo. O que a gente faz quando isso é muito comum, tá? É a mesma coisa que eu acabei de falar, é só esperar que a energia, assim que ela acaba de se organizar, ela vai abrir, ou seja, você está se transportando para um outro plano. Apesar do seu corpo já ter se projetado, a sua mente, a sua consciência ainda está a maior parte no corpo físico, e lá você está de olhos fechados, está tudo escuro. Então você provavelmente não vai ver nada, a não ser que cabe de fazer esse download ali para o plano astral, e aí tudo começa a se abrir e fica claro. Algumas vezes não vai dar e você vai retornar para o corpo, aí é bom fazer um trabalho energético diariamente, né? Fazer uma OLV de 10 minutos, fazer um exercício para os chakras, né? Diariamente, aí sim você vai sair com a condição muito melhor. Geralmente isso acontece quando a gente não está fazendo alguns exercícios energéticos complementares, tá bom? Quando a gente faz exercícios complementares, isso para de acontecer. Se acontece, acontece muito pouco. Então essa projeção astral cega também tem que esperar, não adianta brigar contra, né? Eu no final vou contar um relato de uma projeção que eu tive essa madrugada, porque como eu falei, eu gosto de fazer o exercício de madrugada, que funciona, né? Se eu fizer 5 dias, dos 5, 4 funcionam para mim, eu tenho saída normal. E também porque a pineal está na sua atividade máxima ali, né? Entre as 2, 3 horas da manhã. Então você pega ali ela na hora que ela está trabalhando, então tudo que você joga ali, ela já ativa no máximo, dá o seu máximo. Bom, uma outra questão que pode acontecer assim que você sair do corpo, não estranhe, tá? Não estranhe, você vai sair do corpo e assim que você sair ou despertar a sua consciência em algum plano, né, fora do corpo, mas geralmente quando você sai do corpo mesmo, quando você sair, você vai ver que você está num outro ambiente. É um outro ambiente, não é a sua casa, não é o seu local. Você fala, mas eu acabei de sair, o que aconteceu? Isso é muito comum quando você já sai numa outra dimensão, tá? Ou num outro local, você já está conectado com aquele local antes de sair do corpo. Talvez o seu mentor, o seu amparador, quer que você tenha uma experiência ali. Então ele já prepara como se fosse um túnel. Então você vai sair do corpo, você não vai ver o seu plano, o seu quarto, nada. Você sai do corpo e assim que esse download acabar de ser feito no plano astral, quando abrir sua visão, você está num outro local, num outro ambiente, num outro quarto, numa outra casa, porque ele quer que você observe alguma coisa ali nesse momento. Então isso é muito normal também, tá? Muito comum. São as coisas que podem acontecer assim que você sai do corpo. Agora, tem uma coisa muito comum, porque às vezes a gente fantasia demais a saída do corpo. A gente acha que é um superpoder, a gente acha que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas a gente tem que deixar a experiência, né, ser esse medidor e não a nossa imaginação. Porque às vezes a gente cria uma expectativa e aí acontece uma coisa muito comum, que é o quê? Quando você sai do corpo, você saiu do corpo, fez o teste, estou fora do corpo. E agora? Pois é, e agora? Então acontece muito isso. E agora? Cadê o mentor? Não tem um mentor, não tem nada, estou fora do corpo, mas e aí? E acontece justamente isso, você fica parado ali sem saber o que fazer. Por quê? Porque você não fez nenhuma programação, não fez nenhum planejamento. E o amparador também, o mentor espiritual, o guia, ele deixa você ali, né? Ele quer que você cresça. Ele vai te dar uma mãozinha se você precisar, né? Muitas vezes ele te dá uma mãozinha e todas as saídas do corpo, com certeza ele está presente, ou pelo menos ele tem consciência de que você está tendo saídas ali. Então, ele deixa para a gente se virar, para a gente aprender. Ele pode até jogar ideias na nossa mente, né? Faz um estudo sobre isso, procura mais informações para você descobrir por você mesmo. Não vou te dar tudo de mão beijada. Então, faça uma programação. O que, que eu quero fazer hoje quando sair do corpo? Ah, quero andar pela casa. Ah, quero atravessar a parede. Isso eu vou falar no próximo vídeo, tá? Aí eu já vou falar as coisas, as primeiras coisas que a gente faz assim que a gente sai do corpo, tá bom? Que são as mais comuns.
Então são esses pontos que eu queria colocar. Então vamos lá, recapitulando, né? Sensação do controlar a emoção. Primeira coisa, saiu do corpo, quer dizer, primeira coisa, faz o teste de realidade. Puxou o dedo, tô fora do corpo. Não tô vendo meu corpo na cama, ok. A cama tá diferente, tá numa posição diferente, ok, eu tô vendo duplo, né? Dá um pulinho, flutuei, tô fora do corpo, ok, fiz esse teste, primeira coisa. Segunda coisa, tem que ter a programação, né? O que você vai fazer quando sair fora do corpo. Transição energética. Saiu do corpo, espera um pouquinho, espera um momento a energia se situar. Enquanto isso, você vai falando para você: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Visão turva, visão embaçada, espera um pouquinho, mantém a concentração, tá tudo bem, eu tô fora do corpo, tá tudo bem, só esperar. E de repente a visão abre. Projeção astral cega, só esperar. E também fazer trabalhos energéticos durante o dia. Tá? Aconselho a OLV. Sensação dupla, você está sensação na cama e fora do corpo ao mesmo tempo. Também tem que esperar ou concentrar cada vez mais em sentir que você está fora do corpo. Sente o pé no chão, sente que você está no corpo astral, tá bom? A outra coisa, ressonância energética que você pode sentir de alguma coisa que está no seu corpo, um lençol, um travesseiro que está incomodando, você vai sentir aquilo quando está fora do corpo. Então fale assim: eu quero sentir o meu corpo astral, não quero sentir o que o corpo físico está sentindo. Quero me desligar somente em caso de perigo que eu quero que ele me alerte. Então, ok, isso vai funcionar perfeitamente, tá bom? Agora um breve relato aqui, não vou entrar em muitos detalhes, até porque senão essa série não vai seguir o curso que eu determinei, né, para ela. É, essa noite eu fiz, né, de madrugada o exercício que eu sempre faço e fiz o exercício e virei pro lado. Era 3h20 por aí. Fiz o exercício, meia hora de exercício. Fiz o exercício, virei pro lado e me entreguei ao sono. De repente eu despertei minha consciência na rua, aqui de casa. Só que olha que engraçado, era um sonho lúcido. Era um sonho lúcido, não era uma projeção astral. O que é um sonho lúcido? É quando você está consciente que você está sonhando, mas talvez você não esteja ali. Realmente é um sonho, mas você está consciente. Despertei na rua e falei: nossa, eu tenho que controlar, eu estou fora do corpo. Só que nesse exato momento tudo escureceu e eu estava na minha cama. Só que eu estava na minha cama na paralisia, né, do sono, catalepsia projetiva. E ali eu percebi: opa, eu estou fora do corpo. Agora eu estou fora do corpo, porque eu estou na catalepsia projetiva. Então eu estou fora do corpo aqui mesmo. Nesse momento eu fiz as técnicas que eu falei, né? Tentei concentrar que eu estou em pé do lado da cama, não funcionou. E eu usei a velha e a famosa técnica de pedir uma mãozinha para o amparador. Então eu pedi, eu concentrei e falei assim: aqui, você pode me ajudar, por favor? Não estava vendo, mas sei que eles estão ali. Você pode me ajudar, por favor? E nesse momento eu senti um fluxo energético do meu lado esquerdo, assim, como se fosse alguma energia, assim, saindo por ali. E eu percebi, eu falei: então é por aqui que eu tenho que concentrar. E concentrei, que eu estava deslizando e flutuei. Quando eu flutuei, eu fiquei em pé e estava na projeção astral cega. Eu não estava assim, vendo nada. E eu falei assim: nossa, e agora? Eu fiz esse exercício, esperei. Falei: vou esperar, vou esperar. Só que nisso eu estava de frente à minha televisão. E a minha televisão, ela fica no alto, assim, na altura da minha cabeça. E tem a luzinha dela, né, do stand-by. Aí fica a luzinha. E eu mesmo com a projeção astral cega, eu fazia assim, sentia a parede, fazia assim e via aquela luzinha assim quando eu passava a cabeça. Via mesmo de olhos fechados, mas no olho astral, né? Não tem olho, então essa coisa. E dali eu esperei, eu falei: vou esperar então. Esperei, concentrando, concentrando. De repente abriu, foi abrindo devagar mesmo, abrindo tudo assim, e eu estava num outro ambiente. Então era um outro ambiente, era uma outra casa, e essa projeção eu ainda tenho que estudar o porquê que eu estava ali nesse local. Essa casa tinha alguns desenhos na parede, desenhos mesmo, a pessoa faz normal desenho na parede, colore, essas coisas assim. E eu lembro que eu estava ali de óculos e eu falei: que estranho, eu estou usando óculos aqui. E eu olhava assim,
Eu sei que futuramente eu ter que ir no oculista, porque eu não enxergo as letras muito pertinho assim, então tem que tratar isso aí. Mas ali eu estava de óculos e eu falei, uai, estranho de óculos. Aí na hora que eu levantei o óculos, aquela imagem da casa mudou. Era a mesma casa, mas eu estava vendo ela diferente. Aí eu baixava o óculos e eu voltava a ver normal. Então eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre isso ainda. Aí ela durou um pouco, eu fiz um rodeio ali, né, no ambiente ali, mas foi bem interessante. Eu retornei pro corpo depois, senti que eu estava sendo tracionado pro corpo, tracionei pro corpo. Quando eu olhei pro relógio eram 4 da manhã. Então, ou seja, foi pouco tempo depois que eu fiz o exercício, eu dormi e logo em seguida eu já despertei ali fora do corpo, tá bom? Então aí eu acredito até que os amparadores né, proporcionaram essa experiência principalmente com a projeção astral cega, porque eles sabiam que hoje eu ia falar disso também, isso estaria no tema também, então para ficar fresquinho na memória. Tá bom? Então, para vocês aí que já saíram do corpo aí, né? Comentem aí. Quem gostar, dá aquele joinha aí para mim, tá bom? Grande abraço para vocês e na próxima eu vou falar as primeiras coisas que nós fazemos assim que saímos do corpo, tá? Já falei as sensações, agora as primeiras coisas que nós fazemos. Atravessar a parede, fazer testes de que a gente pode fazer fora do corpo. É isso aí, gente. Grande abraço para vocês.